Ei, bem-vindo ao novo vídeo! A maioria das pessoas sonha com uma casa segura e aconchegante em um bairro tranquilo, mas nem todo mundo se contenta com a estabilidade. Em todo mundo existem casas construídas com tanta ousadia e em locais tão bizarros que parecem desafiar toda a lógica e até mesmo a gravidade. Hoje mostramos as 20 casas mais perigosas do mundo. Você é novo neste canal? Certifique-se de se inscrever e apertar o sino de notificação. E antes de começarmos, também curta o vídeo. Número 20. Castel Folly de la Roca fica espetacularmente no topo de um estreito penhasco de basalto com mais de 50 metros de altura e quase 1 quilômetro de comprimento. É uma das aldeias mais impressionantes e ousadas da Catalunha. O penhasco foi formado por dois fluxos de lava sobrepostos, gradualmente erodidos ao longo de milhares de anos pelos rios Fluvià e Toronel. A vila tem raízes medievais claramente visíveis em seus becos estreitos e casas de pedra, algumas das quais ficam perigosamente perto da borda. Em seu ponto mais estreito, a vila tem apenas 2 casas de largura, destacando o frágil equilíbrio entre o assentamento humano e o abismo abaixo. Um marco de destaque é a igreja de San Salvador do século XIII, erguendo-se como uma sentinela na beira do penhasco. Apesar dos danos causados por terremotos no século XV, a vila preservou seu charme histórico. Hoje, Castel Folly de la Roca simboliza resiliência e engenhosidade arquitetônica, atraindo fotógrafos e viajantes com gosto por vistas dramáticas e um toque de vertigem. Número 19. Empoleiradas à beira de um desfiladeiro profundo esculpido pelo rio Uécar estão as icônicas Casas Colgadas, as casas suspensas de Cuenca. Elas estão entre os exemplos mais ousados e reconhecíveis de arquitetura espanhola. Cuenca, localizada em Castilha-La Mancha, é uma cidade patrimônio mundial da Unesco. As origens exatas dessas casas permanecem um tanto misteriosas, embora tenham sido mencionadas em documentos desde o século XV. Antigamente, muitas outras casas se alinhavam nas falésias, mas apenas algumas resistiram ao teste do tempo. As mais famosas são 3 casas com varandas de madeira que literalmente balançam sobre o abismo, oferecendo vistas deslumbrantes do desfiladeiro abaixo. Ao longo dos anos, elas foram restauradas várias vezes, principalmente na década de 1920, para preservá-las. Com arquitetura gótica com paredes de pedra e varandas de madeira salientes, essas casas são construídas diretamente na face da rocha, apoiadas por vigas e suportes que permitem que elas se projetem sobre a borda. Isso não era apenas por estética, era uma solução prática para a escassez de espaço dentro das muralhas defensivas da cidade. A melhor vista dessas joias flutuantes é da Ponte San Pablo, uma ponte de ferro para pedestres construída em 1902. Número 18. A uma altitude vertiginosa de 4.003 metros, na rota nordeste de Only, no Matterhorn, fica a Cabana Solvay, o abrigo de montanha mais alto do clube alpino suíço. Esses abrigos simples destinam-se estritamente a emergências, oferecendo refúgio crucial para alpinistas que enfrentam tempestades ou exaustão. Construído em 1915 e financiado por uma doação de 20.000 francos suíços do químico belga Ernest Solvay, os materiais foram transportados por animais para a cabana de Only a cerca de 3.260 metros, depois içados por meio de um elevador de cabo temporário. Surpreendentemente, a cabana foi concluída em apenas 5 dias. Encontra-se ao longo da rota padrão para o cume, cerca de 475 metros abaixo do pico. Embora oficialmente para emergências, muitos alpinistas param aqui brevemente para recuperar o fôlego e admirar as vistas alpinas. No lado italiano da montanha, a 3.830 metros ao longo do rio Rich, fica o refúgio Jean-Antoine Carrel. Batizada em homenagem ao primeiro alpinista a conquistar essa rota em 1865, a cabana foi inaugurada em 1969 e acomoda até 50 pessoas. Foi parcialmente reconstruída em 2002-2003 após graves deslizamentos de terra. Número 17. Elevando-se a cerca de 40 metros acima do solo, o Pilar Katisky é um monólito de calcário na região de Imereti, na Geórgia, perto da vila de Katisky. Esta bizarra coluna de pedra tem sido um local de devoção cristã e reclusão por séculos.
Os primeiros monges provavelmente se estabeleceram aqui no século IX ou X, construindo uma pequena igreja e celas monásticas no topo do pilar, de acordo com a tradição estilita, onde os eremitas viviam no topo dos pilares para estarem mais perto de Deus. Após o século XIII, o local foi amplamente esquecido até ser documentado pelo príncipe Vakushti no século XVIII. A primeira ascensão moderna ocorreu em 1944. Em 1993, o monge Maxime Kvartaradze começou a restaurar o local e, por fim, passou a residir no topo do pilar. Usando uma escada de 40 metros, ele subia e descia apenas algumas vezes por semana para orar com os visitantes. Com a ajuda de moradores locais e grupos de patrimônio, a igreja foi restaurada em 2009. Hoje, o cume abriga uma igreja, cripta, 3 celas monásticas, uma adega e um pequeno muro. Embora se o armazenamento do vinho em um penhasco de 40 metros seja realmente uma boa ideia, ainda está em debate. Número 16. Nas profundezas de uma floresta tropical remota, um grupo de construtores qualificados do canal do YouTube Building Skill lançou um projeto de tirar o fôlego, uma casa na árvore de bambu de 12 metros de altura completa com piscina e vários níveis. O que começou com a seleção de uma árvore robusta como base evoluiu para uma vitrine de sustentabilidade, artesanato e harmonia com a natureza. Toda a estrutura foi construída à mão, sem maquinário pesado ou ferramentas modernas envolvidas. Eles usaram métodos tradicionais de marcenaria com juntas de encaixe e espiga para maior resistência sem pregos e fibras naturais para amarrar segmentos de bambu com segurança e flexibilidade. Graças às aberturas habilmente posicionadas e ao posicionamento inteligente das tiras de bambu, o design permite o fluxo de ar natural, eliminando a necessidade de ar-condicionado. O resultado é uma casa na árvore rústica e luxuosa que combina técnicas antigas com conforto moderno. Com vista para o mar de dossel verde e com uma piscina elevada, não é apenas uma maravilha técnica, é um refúgio dos sonhos. Número 15. Elevando-se a cerca de 200 metros acima da paisagem antioquenha na Colômbia, El Peñón de Guatapé, também conhecida como La Piedra del Peñol, é um monólito de granito colossal em uma maravilha natural icônica. Oferece vistas deslumbrantes sobre a albueira do Embalse Peñol Guatapé. A rocha faz parte do Batólito de Antioquia, uma formação granítica que resistiu a milhões de anos de erosão. Enquanto as rochas mais macias ao redor se desgastavam, este enorme Ilsenberg permaneceu forte. Os visitantes podem subir até o topo por meio de uma escada construída em uma fenda natural ao longo da encosta da rocha, 708 degraus no total, levando a uma plataforma de observação de 3 andares completa com uma pequena loja e áreas de estar. A subida é desafiadora, mas as vistas deslumbrantes do lago azul cintilante e das colinas verdejantes valem o esforço. O próprio reservatório foi formado na década de 1970, quando um vale foi inundado para um projeto hidrelétrico. A rocha já foi sagrada para o povo indígena Tarrami, que chamava de Mojarra ou Muiará. Número 14. Empoleirado em um penhasco impressionante de 800 metros na província chinesa de Sichuan, encontra-se a vila de Atelier, também conhecida como Cliff Village. Por gerações, cerca de 72 famílias de minoria étnica viveram aqui, completamente isoladas do mundo exterior. Crianças e adultos tiveram que subir escadas de videira traiçoeiras e estruturas de madeira frágeis para chegar à escola ou fazer recados. Em 2016, imagens virais dessas escadas perigosas chocaram o mundo. O governo local interveio construindo uma escada de aço resistente com 2.556 degraus, um projeto que custou mais de 1 milhão de yuans, tornando o acesso à vila significativamente mais seguro. Em 2020, o governo chinês lançou um programa de realocação como parte dos esforços de alívio da pobreza. 84 famílias se mudaram para novos prédios de apartamentos na cidade de Zhaozhou, a cerca de 70 quilômetros de distância. No entanto, alguns moradores optaram por manter suas casas e transformá-las em alojamentos turísticos, capitalizando habilmente a súbita fama global da vila. Número 13. No topo do Monte Shiroyama, na província de Hyogo, no Japão, encontram-se os restos assombrosos do Castelo de Takeda.
Situado a uma altitude de 353 metros, este castelo no céu, também conhecido como Machu Picchu do Japão, oferece vistas panorâmicas do vale e uma viagem de volta ao século XV. Foi construído entre 1441 e 1443 por Yamana Sozen, um poderoso senhor de guerra durante o período Muromachi. O local foi estrategicamente escolhido por seu ponto de vista sobre as principais rotas comerciais e proximidade com a valiosa mina de prata Ikuno. Durante o turbulento período Sengoku, o castelo mudou de mãos muitas vezes. Em 1577 foi capturado por Hashiba Hidenaga, irmão do famoso Toyotomi Hideyoshi, durante a campanha de unificação do Japão. Mais tarde ficou sob o comando de Akamatsu Hirohige, que tirou a própria vida em 1600 após ser acusado de incêndio criminoso durante o cerco de Tottori. Embora abandonadas e despojadas de suas estruturas de madeira, as fundações e paredes de pedra permanecem notavelmente intactas. Abrangendo 400 metros de norte a sul ou 100 metros de leste a oeste, as ruínas são especialmente mágicas no outono. Do final de setembro ao início de dezembro, a névoa matinal enche o vale, fazendo com que o castelo pareça flutuar em um mar de nuvens. Número 12. Nas paisagens variadas do Vietnã, do úmido delta de Mekong e as regiões montanhosas do norte, as palafitas têm sido uma solução arquitetônica inteligente e cultural há séculos. Elevadas em postes de madeira ou bambu, essas casas protegem os moradores de inundações, animais selvagens e o clima tropical úmido. Construída com materiais locais como madeira, bambu, vime e folhas de palmeira, a elevação pode variar de 1 a 4 metros dependendo do ambiente. No delta do Mekong, as casas são especialmente altas para permanecer acima dos níveis de água durante a estação chuvosa. O espaço abaixo fornece ventilação e resfriamento natural. Em algumas comunidades étnicas como a Thai, as imponentes casas comunitárias de Hong podem atingir alturas de até 30 metros e servir como salões comunitários para rituais e reuniões. Aldeias como Lanturong atraem turistas ansiosos para experimentar a vida nessas habitações tradicionais em primeira mão. Número 11. Aparentemente esculpido nas falésias de Monte Baldo, o santuário Madonna della Corona se agarra dramaticamente a uma rocha íngreme, erguendo-se a 774 metros acima do nível do mar. Este local de peregrinação italiano oferece uma vista paradisíaca do Vale do Adige e parece um santuário sagrado suspenso no céu. Por volta do ano 1000, eremitas da abadia de San Zeno começaram a meditar e rezar aqui. No século XIII, foi construída uma capela dedicada a Santa Maria de Monte Baldo, acessível por um perigoso caminho de montanha. Em 1437, o local ficou sob cuidados de Cavaleiros de São João, também conhecidos como Cavaleiros de Rhodes. Entre 1490 e 1521, a modesta capela foi ampliada para uma igreja maior. Sua fachada neogótica, adornada com estátuas de João Evangelista e Maria Madalena, foi projetada pelo escultor Ugo Zanoni. No interior, os visitantes encontrarão um altar barroco com a venerada estátua de Nossa Senhora da Corona. Hoje, o santuário continua sendo um lugar de paz, reflexão e devoção espiritual, tanto para peregrinos quanto para viajantes tranquilos. Número 10. Agarrado a um penhasco íngreme no exuberante Vale do Paro, no Butão, o deslumbrante Mosteiro do Ninho do Tigre, oficialmente chamado de Paro Taktsang, fica a uma altitude de cerca de 3.120 metros acima do nível do mar. Segundo a lenda, Guru Padmasambhava, ou Guru Rinpoche, chegou aqui no século VIII nas costas de uma tigresa voadora para derrotar um demônio. Ele meditou por 3 meses em uma caverna, introduzindo assim o budismo no Butão. O mosteiro atual foi construído em torno desta caverna sagrada em 1692 como um local de oração e reflexão. O complexo possui 4 templos principais e vários edifícios menores, todos interligados por escadas e pontes. Empoleiradas contra um penhasco de granito, as estruturas parecem se agarrar à própria face da rocha. Para chegar ao Ninho do Tigre, os visitantes devem realizar uma caminhada de ida e volta desafiadora, mas inesquecível,
de 6,4 km com um ganho de elevação de 520 metros. A caminhada leva cerca de 5 a 7 horas, incluindo o tempo gasto no mosteiro. Ao longo do caminho, os caminhantes passam por florestas de pinheiros perfumados, bandeiras de oração coloridas e uma parada para descanso, com um café no meio do caminho, tornando a jornada uma experiência verdadeiramente mágica que você nunca esquecerá. Número 9. Nas terras altas de El Alto, Bolívia, casas coloridas balançam à beira de uma ravina de 60 metros de profundidade. Essas estruturas autoconstruídas, muitas vezes feitas de madeira e metal corrugado, parecem frágeis e à beira do colapso, mas para seus habitantes representam muito mais do que apenas abrigo. São espaços sagrados onde os xamãs aimarás, conhecidos como Yatiris ou Amaltas, realizam rituais para homenagear Pachamama, ou Mãe Terra. Esse lugar, tão perto do céu, é considerado sagrado e poderoso. Apesar dos avisos do governo e dos riscos crescentes das mudanças climáticas, como erosão e colapso estrutural devido a fortes chuvas, muitos se recusam a sair. Para eles, essa terra não é apenas um lar, mas uma conexão profundamente enraizada com seus ancestrais e identidade cultural. Embora a posição de El Alto acima de La Paz ofereça vistas dramáticas, também traz grandes desafios. Ainda assim, esses moradores se apegam às suas tradições, mesmo quando o solo sob seus pés se torna cada vez mais instável. Número 8. No coração de Madrid estão dois arranha-céus notáveis inclinados um para o outro, a Puerta de Europa, também conhecida como Keough Towers. Projetadas pelos arquitetos americanos Philip Johnson e John Burgee, as torres foram construídas entre 1989 e 1996. Cada torre tem 114 metros de altura com 26 andares e se inclina para dentro em um ângulo dramático de 15 graus, tornando-os os primeiros arranha-céus inclinados do mundo. As torres apareceram em vários filmes e programas, incluindo O Dia da Besta, de 1995, que apresenta uma cena climática no topo de um dos edifícios ainda inacabados. Uma característica marcante da engenharia é o contrapeso subterrâneo de concreto de 14.500 toneladas, conectado ao topo por cabos de aço para manter as torres equilibradas. As torres também têm um significado simbólico. Flanqueando a entrada norte de Madrid através do Paseo de la Castellana, elas formam uma dramática porta de entrada para a cidade. Número 7. Empoleirada em uma rocha solitária no meio do rio Drina, perto de Bahina Basta, na Sérvia, fica uma pequena casa de madeira que parece que pode flutuar a qualquer momento. No verão de 1968, um grupo de jovens nadadores usou a rocha do rio como local de descanso. Eles puxaram tábuas de madeira para construir um abrigo aconchegante, inspirando a ideia de uma cabana completa. Um ano depois, os irmãos Milija e Milan Mandic, com a ajuda de amigos, construíram uma cabana simples com materiais transportados de barco e caiaque. Ao longo dos anos, a casa foi destruída várias vezes por inundações, mas todas as vezes foi cuidadosamente reconstruída pela comunidade local. A versão atual, construída em 2011, foi reforçada para suportar melhor a energia do rio. Quando a National Geographic nomeou uma foto da casa como a sua foto do dia em 2012, ela ganhou atenção mundial. Hoje é um símbolo amado de resiliência e tranquilidade e um assunto favorito para fotógrafos. Até mesmo veículos internacionais como Reuters e a BBC apresentaram essa maravilha flutuante única. Número 6. No distrito de Osdorp, em Amsterdã, os apartamentos Vosoko são uma declaração arquitetônica ousada projetada pela empresa MVRDV. O objetivo? Construa 100 apartamentos para idosos em um bairro verde e baixo. O desafio? Regulamentos rígidos sobre a luz solar e o espaço permitiram que apenas 87 unidades fossem construídas no nível do solo. A solução? O MVRDV concebeu uma ideia radical: suspender os 13 apartamentos restantes no lado norte do edifício, em balanço até 10 metros para fora. Isso preservou o espaço verde, dando a todos os residentes acesso à luz do dia. O resultado é uma estrutura espetacular com blocos salientes que parecem flutuar no ar. No interior, os apartamentos apresentam layouts lúdicos e variados, com diversas plantas, janelas e varandas.
Um verdadeiro exemplo da engenhosidade e criatividade holandesas, a aparência dinâmica e animada do edifício rendeu ao MVRDV o prestigioso prêmio Merkelbach em 1997, reconhecendo-o como um marco da arquitetura holandesa moderna. Número 5. Na extremidade nordeste do arquipélago de Vestmannaeyjar, na costa sul da Islândia, fica a ilha remota e acidentada de Elliey, cobrindo apenas meio quilômetro quadrado. Aninhada entre encostas gramadas e penhascos íngremes, fica uma única Casa Branca. Construída em 1953 pela Elliey Hunting Association, a cabana foi criada para abrigar caçadores de papagaios do mar. A ilha é conhecida por sua grande população de papagaios do mar, tornando-a popular entre caçadores e pesquisadores. Embora a casa não tenha eletricidade ou água corrente, ela tem um sistema de coleta de água da chuva e, naturalmente, uma sauna tradicional. Porque o que é mais escandinavo do que isso? No interior você encontrará painéis de madeira, cadeiras de couro, obras de arte de exploradores e paisagens escandinavas. Os quartos de dormir incluem camas simples espalhadas por 2 quartos. Devido ao seu isolamento e falta de pontos de atracação, a ilha é difícil de alcançar. Você tem que atravessar mares agitados de barco e depois escalar rochas íngremes. Ainda assim, os aventureiros enfrentam a jornada e muitas vezes compartilham suas experiências incríveis online. Número 4. Agarrado a uma encosta íngreme da montanha no remoto Vale Lugnak de Ladakh, na Índia, o mosteiro Pugtal, também conhecido como Pugtal Gompa, parece crescer direto da rocha. Construído em torno de uma caverna natural, ele paira em um favo de mel sobre o rio Tsarap. O nome Pugtal vem das palavras Zanskari Pug, caverna, e Tal, paz, que significam caverna da paz ou libertação, um aceno para a quietude espiritual que reina aqui. Fundada no século XV por Jangsen Sherap Zangpo, um discípulo de Je Tsongkhapa, o fundador da escola Gelug do budismo tibetano, a caverna em si é um local sagrado há mais de 2.500 anos. As lendas dizem que até mesmo os 16 Arhats, primeiros discípulos de Buda, visitaram uma vez. Durante séculos, um mosteiro só era acessível a pé, com burros e mulas carregando suprimentos, às vezes até mesmo através do rio Zanskar congelado no inverno. Uma estrada agora chega à vila vizinha de Purnei, reduzindo a viagem para algumas horas. Em 1993, uma escola monástica foi estabelecida para fornecer educação gratuita, combinando ensinamentos budistas com o currículo moderno. O mosteiro também abriga uma clínica tradicional tibetana que produz medicamentos Sova Rikpa no local. Número 3. Saído de um conto de fadas, o minúsculo castelo Ninho da Andorinha empoleira-se dramaticamente no topo de um penhasco com vista para o Mar Negro. Com suas torres góticas e localização deslumbrante, é um dos pontos turísticos mais emblemáticos da Crimeia. O castelo fica no penhasco Aurora, de 40 metros de altura, perto do Cabo Aitodor, perto da cidade turística de Gaspra. Construído entre 1911 e 1912 para o barão de petróleo alemão Barão Pavel von Steingl, foi projetado pelo arquiteto Leonid Sherwood no estilo neogótico. Embora tenha apenas 20 por 10 metros de tamanho, sua silhueta nítida lhe dá uma grande presença, uma reminiscência dos castelos ao longo do rio Reno, na Alemanha. O Castelo do Amor original de madeira já esteve aqui antes de ser substituído pela atual estrutura de pedra. Após a Revolução Russa, o local caiu em desuso e um poderoso terremoto em 1927 causou rachaduras no penhasco. A restauração e a estabilização do penhasco começaram na década de 1970 e o castelo foi reaberto ao público como um restaurante, museu e mirante deslumbrante que parece desafiar a gravidade. Número 2. Empoleirado em uma saliência rochosa íngreme nos Alpes da Suábia, perto da vila de Ronau, o castelo de Liechtenstein é um dos mais bonitos da Alemanha. Elevando-se a cerca de 817 metros acima do nível do mar, foi construído sobre as ruínas de uma fortaleza medieval que havia sido destruída e reconstruída várias vezes desde o século XIII. O castelo Alt Liechtenstein original ficava a cerca de 500 metros de distância, mas devido a conflitos regionais,
Foi destruído 2 vezes em 1300 e acabou abandonado. Inspirado no romance medieval e no romance de Wilhelm Hauff, Liechtenstein, o conde Guilherme de Württemberg encomendou a estrutura atual no século XIX com um pavilhão de caça. Com torres, ameias e uma ponte levadiça, é um verdadeiro conto de fadas neogótico. Embora ainda seja propriedade privada dos duques de Urach, o castelo está aberto ao público por meio de visitas guiadas. O nome Liechtenstein significa pedra brilhante, referindo-se ao penhasco de calcário branco sobre o qual foi construído. O castelo também oferece vistas panorâmicas sobre o Vale Echaz e as florestas circundantes da Suábia, tornando-o um destino favorito para caminhantes e fotógrafos. Número 1. A ilha Just Room Enough faz jus ao seu nome, é oficialmente a menor ilha habitada do mundo. Localizada no Rio São Lourenço, perto da Baía de Alexandria, Nova York, faz parte do arquipélago das 1000 ilhas que se estende pela fronteira Estados Unidos-Canadá. A ilha tem apenas 310 metros quadrados, aproximadamente o tamanho de uma quadra de tênis. Ela abriga uma única casa que cobre quase toda a ilha, junto com uma árvore, alguns arbustos e 2 bancos. As paredes da casa se estendem quase até a linha d'água, praticamente sem espaço para atividades ao ar livre. Na década de 1950, a família Sizeland comprou o que era então conhecido como Hub Island, como um retiro de férias. Para atender a definição legal de uma ilha habitada, eles plantaram uma árvore, construíram uma casa e garantiram que a terra ficasse acima da água o ano todo. E eles conseguiram. Antes de ganhar seu título em 1982, Bishop Rock, na Inglaterra, detinha o recorde até que seu farol fosse automatizado. Desde então, Just Room Enough Island tornou-se o atual campeão das microilhas. É tão pequeno que The Washington Post comentou em 2010: "Um passo em falso e você está nadando." Embora de propriedade privada e fora dos limites do público, muitos turistas passam para ter um vislumbre desse pequeno local único. Onde você gostaria de morar? Diz aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe um joinha. Se quiser ver mais vídeos que fizemos, clique em um na tela ou dê uma olhada no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.